Olá, povo de Deus, segunda-feira da segunda semana da Quaresma, 14 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 9, de 4b a 10, e São Lucas 6, 36, 38. Eu te suplico, Senhor Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países, para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. A nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nós temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Daniel é um livro que mescla a versão hebraica com acréscimos da versão grega e até aramaico, inclusive com acréscimos consideráveis. Devido a essa situação, o livro de Daniel tem partes que refletem o contexto do século VI e V antes de Cristo e outras que chegam até ao século II antes de Cristo. O nosso capítulo de hoje pertence à parte hebraica, que compreende os capítulos de 1 a 12, que mescla trechos em hebraico e em aramaico. Essa oração de Daniel, colocada no capítulo 9, explica um oráculo de Jeremias sobre a duração do exílio na Babilônia e sobre a restauração de Jerusalém. De acordo com alguns exegetas, os 70 anos preditos por Jeremias devem interpretar-se como 70 semanas de anos, isto é, 490 anos. Trata-se de uma longa quaresma entre o começo do exílio e a restauração e consagração do templo em Jerusalém no ano de 164 a.C. A oração de Daniel volta-se para Deus relendo a história à luz da tradição deuteronomista. A infidelidade do povo segue o castigo. Mas até quando terá Deus que castigar o seu povo? Só ele sabe. Por seu lado, Daniel limita-se a reconhecer que o castigo é merecido. Mas a confissão e o arrependimento do profeta não o levam a desesperar, mas a esperar confiantemente o perdão divino. Com efeito, Deus de Israel é fiel e benevolente, lento na ira e rico na misericórdia. Depois da enorme catástrofe que culminou no exílio na Babilônia, o povo de Israel caiu em si e deu-se conta de seu pecado. Então dirigiu-se ao Senhor confessando, confuso e humilhado, as suas culpas e implorando misericórdia. Sim, ó Senhor, para nós há vergonha,
porque pecamos contra ti. No Senhor, nosso Deus, misericórdia, perdão, pois nos revoltamos contra ele. A humildade e a confiança em Deus permitem-nos receber a sua graça e compreender a imensidão do seu amor por nós. E quantas vezes também nós caímos na conta de termos pecado e ofendido a Deus. Quantas vezes experimentamos as situações de morte e de ódio que dominam o nosso mundo. Corremos o risco de perder a confiança e a esperança. Por isso, precisamos purificar o nosso olhar com o arrependimento sincero e uma vida orante. São Lucas 6, 36, 38. Disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai, sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Depois da proclamação das bem-aventuranças, temos agora o mandamento do amor universal e da misericórdia. A misericórdia de Deus é um parâmetro para o exercício da misericórdia que deve vigorar entre os irmãos. 4 atitudes bem concretas explicitam como deve acontecer tal misericórdia. 2 negativas, 2 positivas. Não julgar, não condenar, perdoar e dar ou doar-se. Tais atitudes estão em vista da vida na misericórdia. Para Mateus, trata-se de buscar a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Como praticar esta misericórdia? É exatamente o que nos indicam hoje os versículos que escutamos. A generosidade de Deus é sem limites, e é ela que serve de medida para o exercício da generosidade entre nós. Porém, sabemos por experiência que inúmeras vezes agimos sem misericórdia alguma, sem generosidade. Importante e fundamental é aceitar-nos a nós mesmos e a nossa história, pois este é o caminho para também aceitarmos os outros com a sua história. Já Santo Tomás de Aquino escrevia que não podemos entrar em relação de amizade com os outros se não estivermos em relação de amizade conosco mesmos. Não podemos aceitar os outros se não nos aceitamos a nós mesmos. Se estamos descontentes e em conflito conosco mesmos, tristes, desanimados, também o estaremos com os outros. Cada um dá o que tem. Damos amor, paz e alegria se tivermos amor, paz e alegria. Damos amargura e conflito se estivermos na amargura e em conflito. A alegria de sermos amados é o fundamento da nossa dignidade de pessoas humanas, de filhos de Deus, é fonte de aceitação e da confiança em nós mesmos. É essa possibilidade da libertação de toda tristeza e medo. É muito comum dizermos que ninguém dá o que não tem, quando nos referimos à capacidade de amar os demais. Ora, todos temos uma reserva imensa de amor resgatada para nós por Jesus e seu sacrifício. Portanto, não existe pessoa mal amada, mas sim pessoa que não foi capaz de reconhecer o imenso amor de Deus por ela.
Assim, para que uma pessoa possa praticar as atitudes indicadas, não julgar e não condenar, perdoar e dar ou doar-se, é preciso que a ajudemos a perceber todo o amor de Deus que lhe foi dado por meio de Jesus, com sua entrega total de vida a todos nós. Um beijo no seu coração.